Com muita alegria, venho aqui contar para vocês a respeito da nossa viagem da semana passada, que nós fizemos a Marseille, na França, para acompanhar o Fórum Mundial da Água. Estavam lá também o senador Aloysio Nunes Ferreira, senador Jorge Viana, senador Sérgio Souza, Rodrigo Hollenberg, deputado Irajá Abreu, e acompanhávamos também na comitiva conosco a CNA, o presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, Esperoto, Carlos Esperoto, do Rio Grande do Norte, José Vieira, da Federação da Agricultura, e o presidente da Sociedade Rural Brasileira, Cesário Ramalho. Nós tivemos o prazer e a alegria de ver presidir o Fórum Mundial da Água um brasileiro da maior categoria, da maior qualidade. O doutor Benedito Braga presidiu o Fórum Mundial da Água em Marseille, na França, este ano. E nós já estamos com quase tudo praticamente encaminhado para que na próxima eleição do Conselho Mundial da Água, que o doutor Benedito Braga possa presidir o nosso conselho para a alegria do Brasil, um conselho mundial pela primeira vez. Também a ANA esteve presente, toda a equipe de diretoria da ANA e o seu presidente Vicente Andreu, e a Embrapa, através de Gustavo Curso. Ali no Fórum Mundial da Água, presidente Vanessa, 140 países se comprometeram na última sexta-feira em aumentar o acesso à água potável das pessoas, em aumentar o tratamento de esgoto e também o uso inteligente da água, que na verdade é a gestão de água. Não basta ter a água, precisa administrá-la para evitar os desperdícios, para que não falte água para as pessoas. Essas decisões, elas não possuem caráter vinculante, elas não são obrigatórias, apenas são compromissos que os países ali, os governos fizeram no fórum para que essas ações possam ser implementadas em cada país do mundo. Mas nós estávamos ali como senadora, representando o Senado Federal, a CNA esteve presente. E por que o Brasil no Fórum Mundial da Água? Se nós temos 12% da água do planeta, nós temos água em abundância, nós temos terrenos e áreas extensas, já abertas, desmatadas, que podemos aumentar a nossa produção de alimentos. E por que nós, brasileiros, por que a CNA, que representa os produtores rurais, que vivem com fartura d'água, estavam lá no fórum participando deste grande evento? Primeiro porque no ano passado, por volta do mês de setembro, a CNA afiliou-se ao Conselho Mundial da Água, a primeira entidade de produtores rurais do país, do mundo, que se associou a outras entidades mundiais, internacionais, na preocupação da água, deste componente vital para todos nós. Apesar da nossa abundância, a nossa presença demonstra que queremos dividir as nossas responsabilidades, que queremos também compartilhar com todas as pessoas do mundo as nossas experiências, as nossas dificuldades. Desculpe, presidente. As nossas dificuldades e compartilhar ali as experiências também bem-sucedidas de outros países. E nós decidimos levar a nossa contribuição de forma concreta, de levar uma proposta real que de fato os outros países pudessem analisar e quem sabe também implementar por todo o mundo a mesma regra que o Brasil utiliza. E lá, ao lado da Agência Nacional da Água, ao lado da Embrapa, a CNA anunciou e propôs ao mundo que o sistema legal brasileiro da APP, da Área de Preservação Permanente, pudesse ser implementado em todos os países. Porque o conceito da APP, da mata ciliar, aquela mata que fica na margem dos rios, daquela mata que fica em volta das nascentes e daquela mata que fica nas áreas de recargas fortes que podem atingir os aquíferos confinados, como o aquífero Guarani, que é o segundo maior do mundo, isso já é um conceito mundialmente aceito. Por quê? Porque isso não é ambientalismo com paixão, isso é ambientalismo com ciência. Todos os cientistas, todos os pesquisadores concordam que a APP, que a preservação de áreas sensíveis, ela é necessária mundialmente. Nós não fizemos essa proposta com nenhuma revanche, com nenhuma acusação e muito menos com hipocrisia, mas nos preocupa muito as condições da água no mundo, especialmente na Europa, onde praticamente não existe mata ciliar nos seus rios,
Mas não queremos culpá-lo por isso, por ter sido irresponsáveis. Não, longe disso. A Europa passou por uma guerra, passou por 2 guerras, passou por fome, e a alimentação, a segurança alimentar sempre foi mais importante do que essas observações. E mesmo porque o debate ambiental já veio tarde, infelizmente veio tarde. E nós estamos tirando o tempo perdido e tentando aprender rapidamente todas essas questões. Portanto, não existe nenhum país, nenhum segmento, nenhuma entidade que é o sabe-tudo em meio ambiente, que possa dar aulas de perfeição. Todos os países cometeram erros, todos os países têm as suas imperfeições. O Brasil, por exemplo, tem a legislação ambiental mais rigorosa do mundo e mais detalhada. Aqui nós temos protegidos os nossos rios através de uma legislação rigorosa, mas nos outros países não existe. Então, nós quisemos colocar para o mundo que a APP é um conceito que deve ser universalizado, porque ele é fundamental para proteger a fonte de água. E uma coisa curiosa que eu gostaria aqui de dividir com os colegas senadores e senadoras, é que lá no Fórum Mundial da Água, a discussão e a preocupação é muito com a gestão da água, da divisão da água, da democratização da água, que são temas importantes. Mas eu não vi ninguém discutindo em Marseille, no Fórum Mundial, a proteção da fonte viva da água, a sua origem, né, as suas nascentes, a preservação no leito do rio. E a APP, a nossa proposta de APP mundial, de preservação das matas ciliares de forma mundial, vem justamente preencher essa lacuna, aonde agora nós vamos discutir os 2 pilares, a gestão da água, a distribuição dela, a democratização da água, mas, principalmente, a fonte de água, a proteção, o gerenciamento, a administração da fonte de água, que está lá na nascente, que está lá no rio, que está lá no aquífero subterrâneo, confinado embaixo da terra que a gente não vê, e nós precisamos, então, levar essa consciência para o mundo. Com relação aos parâmetros e aos custos que representam essa nova legislação, nós precisamos deixar que cada país faça a sua discussão. Aqui no Brasil hoje, nós estamos discutindo o Código Florestal, sim. Ah, mas a senadora Cátia Abreu está falando de APP, e enquanto que lá os colegas da bancada ruralista não estão querendo a APP. Não se trata disso. Eu defendo aqui os meus colegas deputados da bancada da agropecuária brasileira, que eles não são contrários às APPs. Eles sabem da importância da mata ciliar. O que está sendo discutido lá na Câmara é o entendimento com relação ao parâmetro, ao tamanho da APP. Qual é o tamanho necessário cientificamente nas margens dos rios? Qual é a APP suficiente para as matas, para as nascentes dos rios? É a quantidade. E um componente muito importante, não há indenização para os produtores, que estão ali há anos e anos produzindo e que precisam recuar da margem do rio em benefício da água, mas que muitos deles, a grande maioria deles, são pequenos produtores que não têm renda e recursos para diminuírem a sua produção e ainda viverem de forma sustentável. Então é preciso que esse componente seja incluído nos debates. A preservação da água, o conceito dessa preservação é importante, mas também discutir o parâmetro, qual é o tamanho, qual a condição, como iremos fazer e quanto vai custar tudo isso. Porque não pensem vocês que os produtores franceses, alemães, italianos, portugueses, espanhóis vão aceitar sair da margem do rio de graça, sem receber uma indenização por isso. Então, enquanto a sociedade do mundo, todas as pessoas do mundo, não compreenderem que a água é um bem público e que, portanto, o ônus dela, o custo dela, precisa ser dividido com todos e não só com os produtores rurais. Porque se nós dividirmos esses custos com toda a população mundial, isso vai baratear enormemente. Esta preservação ambiental, ela acontecerá de forma natural. Agora, tivemos ganhos com a votação no Senado do Código Florestal? Tivemos muitos ganhos, sim. E é por conta desses ganhos que nós estamos ansiosos para que os nossos colegas deputados, com todo o respeito que nós temos àquela casa, que eles se entendam, para que nós possamos votar finalmente o Código Florestal, que vai trazer paz, segurança jurídica para o campo. Nós não estamos modificando uma lei com o objetivo de destruir. Muito ao contrário, nós estamos aprovando e tentando construir uma lei e aprovar
para as gerações futuras, para o presente e para as gerações futuras. Ninguém constrói uma lei olhando no retrovisor. Ninguém faz uma lei para corrigir o passado. Nós temos que começar daqui adiante e criar as condições e todos os fatores importantes para que as coisas possam acontecer a bom termo para toda a sociedade. Por isso, nós pedimos aos colegas que essa votação possa ocorrer antes de Rio+20. Ah, mas alguns querem votar depois de Rio+20. Nós não temos nada a esconder do mundo. Ao contrário, nós temos lição para dar ao mundo. Porque nós temos uma das maiores e melhores agriculturas do planeta e ainda preservamos 61% de todas as nossas florestas, de todos os nossos biomas nativos. Nós somos a maior agricultura do planeta e conseguimos preservar as nossas águas. Nós temos mata ciliar em abundância. Claro que cometemos erros sim, cometemos equívocos e eles serão corrigidos pela ciência ao longo do tempo. Ninguém tem uma perfeição, um modelo perfeito para o seu país ou para o mundo. Portanto, nós precisamos ter essa conscientização de que uma lei, ela precisa ser resultado de um consenso social. Toda legislação que precisar de um exército para obrigar o cumprimento não é uma lei factível. A fiscalização precisa ser para aquela minoria, quanto mais descumpridora de lei. Mas, quando nós precisamos de um exército para fazer 100% das pessoas cumprirem, alguma coisa está de errado com essa lei. Nós precisamos dos consensos sociais para que as leis sejam cumpridas naturalmente. Por isso que essa modificação da legislação ambiental, ela se faz importante, porque ela vai sair dessa casa que representa as pessoas, que representa o Brasil, em cada estado da federação. Eu, que represento o meu Tocantins, na discussão do Código Florestal, eu trouxe as minhas preocupações com relação ao Cerrado. Eu trouxe minha preocupação com relação ao nosso bioma mais importante, aos rios do Tocantins, às áreas ampliadas do Estado, o desenvolvimento do meu Estado que não pode ser paralisado. Todos aqui discutiram esse tema com muita profundidade e intensidade, representando os interesses legítimos de cada Estado. E nós vivemos numa democracia. Isso eu disse várias vezes na França, nessa semana passada, onde as pessoas querem exigir a votação da Presidente da República. Ela não está votando aqui dentro, não. Nós somos autônomos e independentes para votar o Código Florestal. Assim como ela tem a prerrogativa de votar, claro. E nós temos a prerrogativa de derrubar um veto. Essas pessoas precisam entender que nós optamos pela democracia. E que a Presidente da República, que seja essa, Dilma Rousseff ou qualquer outro presidente, não vai mudar uma configuração do Congresso Nacional. Precisa dar liberdade de atuação aos parlamentares. Nós trouxemos as nossas experiências da base. Claro que todos nós não vamos cometer irresponsabilidades para colocar o governo brasileiro e todo o Brasil em dificuldade na linha internacional. Nós não estamos aqui propondo o fim das matas ciliares, muito ao contrário. Nós estamos propondo as matas ciliares sejam implantadas mundialmente. E nós vamos intensificar esse debate na Convenção de Rio+20. Nós vamos conquistar uma convergência de vários países para que no mês de julho, na Rio+20, nós já possamos ter a adesão de vários países apoiando a legislação brasileira e também discutindo essa mesma legislação em seus países. Portanto, eu encerro, senhora presidente, agradecendo aqui a atenção de todos e solicitando que todos nós possamos votar o Código Florestal e continuar discutindo o meio ambiente, continuar aprendendo o meio ambiente com aquelas pessoas, com os especialistas, continuar colocando dinheiro no orçamento da União para que a Embrapa, para que todas as instituições de pesquisas do Brasil possam continuar pesquisando, para que nós não possamos cometer erros, para que os produtores do Brasil, que são os verdadeiros atores na preservação ambiental, possam estar munidos de ciência, de conhecimento e de consciência. Ciência e consciência. É com esses dois fatores, com a consciência e a ciência, que nós vamos preservar o meio ambiente e continuar produzindo uma das melhores agriculturas do planeta, preservando a água, porque ninguém precisa mais de água num segmento econômico do que os produtores rurais, para produzir não só os grãos, mas também produzir carne. Então, senhor presidente, eu conclamo a todos os colegas para esse debate.
para Rio+20, debatermos a questão da água e com muita força, com muita altivez, com muita alegria, com muito orgulho, mostrar ao mundo que nós temos uma legislação que pode ser cumprida por todos e não só pelos brasileiros. Eu chamo todas as ONGs, aquelas que criticam os produtores rurais todos os dias. Eu não vi uma palavra de nenhuma ONG apoiando a implementação da APP no mundo todo. Eu vi pelas redes sociais críticas, dúvidas, desconfianças. Agora, nós precisamos construir um país que trabalhe em favor de um time só, em direção ao mesmo gol. Agora, quando os produtores querem mostrar as suas intenções que são verdadeiras, legítimas, o Código Florestal está para ser votado. Eu não precisava estar aqui, ou em Marseille, na França, aderindo à APP mundial, ou defendendo a água, a proteção das matas ciliares e também das nossas florestas. É porque isso é importante para a produção dos produtores que eu represento, como senador e como presidente da CNA. Não há como produzir com desequilíbrio ecológico, não há como produzir em terras com erosão, não há como produzir sem água. Então, é em defesa dos meus produtores que eu quero continuar, apesar de votar o Código Florestal, do debate concluir a sua primeira etapa, continuar discutindo esse tema da maior importância para todos nós. Muito obrigada.